Para você que, como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um Pode Educar Brasil. Eu sou Cristina, estou aqui hoje com a minha amiga Frank e o nosso amigo Ricardo. Olá, pessoal. Então, meu nome é Frankilene, professora de língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. E hoje é uma alegria imensa, estamos aqui com um grande amigo e que vem trazendo para a gente uma temática que está super em voga, que é a inteligência artificial e a educação. Estamos, então, com o Ricardo Praciano, ele que é mestre em educação pela Universidade de Brasília, especialista em educação pela Faculdade Senac, também de Brasília, licenciado em educação e bacharel em computação pela Universidade Católica de Brasília. Ricardo é professor de educação básica da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal desde 2013. Atuou na formação continuada dos nossos professores em relação às tecnologias educacionais e atualmente Ricardo trabalha na Regional de Ensino de Taguatinga como coordenador de escolas de anos finais. E Ricardo, então, é brasiliense, é pai, é avô do Ricardinho, né? Gosta muito de leituras, de ler ficção científica, de teatro, música, enfim. O Ricardo é esse camarada que estuda permanentemente. E hoje, com certeza, nós vamos poder mergulhar e entender um pouquinho mais sobre essa questão, essa temática que muito vem a agregar à educação. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Frank e Cris. É uma satisfação imensa poder falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi por ocasião do mestrado. Minha dissertação ela aborda justamente a questão da inteligência artificial e a educação, e eu procurei, para ser mais específico, eu procurei ver junto aos nossos colegas, né, da secretaria, os nossos colegas professores, como eles percebem essa tecnologia e os potenciais recursos motivadores, né, dos reflexos educativos que essa tecnologia pode oferecer para a educação. Excelente. Então, eu penso, né, Cris, que seja muito importante a gente entender, e aí a gente está falando para um público grande, também, né, além dos nossos professores, servidores da educação em geral, do Distrito Federal, do Brasil, estamos falando também para crianças, adolescentes, pais, né, Ricardo? E assim, acho que é importante a gente definir essa questão, o que seria exatamente a inteligência artificial, quando surgiu esse termo, né? Se você puder discorrer um pouquino para a gente. O termo inteligência artificial, que é um termo bastante sedutor, assim, por tratar de dois aspectos importantes para o ser humano, a inteligência e a questão da síntese artificial, ele é um termo que foi criado num simpósio numa universidade americana em 1945. Não é tão recente assim, né, do ponto de vista histórico, mas ele se desenvolveu de maneira mais forte nos últimos anos, tem sido falado com maior frequência, porque a disponibilidade de dados, a computação que se tornou muito mais disponível e acessível, e a própria internet fez com que aplicativos de inteligência artificial pudessem ser viabilizados. Porque em 1945, quando esse termo foi cunhado, foi definido, não existia ainda uma infraestrutura que permitisse que a inteligência artificial progredisse da forma como que a gente conhece hoje. Então, ela foi caminhando gradativamente ao longo do tempo e ela teve essa expansão expressiva nos últimos anos em razão desses aspectos. Uma farta disponibilidade de dados, cada um de nós que tem um celular cria dados o tempo todo, marcando fotos, mandando áudios, escrevendo textos, uma computação muito expressiva, né? Hoje existem sistemas de computação muito robustos, capazes de produzir e processar dados com grande eficiência, e a própria internet, que se tornou cada vez mais, ela também não é tão novinha assim, mas ela nos últimos tempos se tornou mais acessível para cada um de nós, através de dispositivos móveis, dispositivos eletrônicos em casa, né? Todos já ouviram falar das possibilidades que uma televisão inteligente, um assistente de dados inteligente, como a Alexa, por exemplo, pode oferecer numa casa. Então, todo esse volume de dados proporcionou esse avanço, né, da inteligência artificial.
seria tipo a ascensão da inteligência artificial agora no início, a gente fala início do século XXI, mas nós já estamos em 2023, né? Não estamos tão no início assim mais, 2 décadas já se passaram. Então, a inteligência artificial, lá em 1945, tem a sua gênese, ou seja, nós já temos aí muito tempo dessa coisa vindo numa evolução. E é bem natural, então, como você ponderou, que tenha chegado o momento dela ter esse boom, né, de interesse e também de propagação. E o que exatamente um professor da educação, né, pública aqui do Distrito Federal, porque você se interessou e pensou em ir para a universidade fazer o mestrado nessa área? Assim, o que motivou? Você já falou um pouquinho lá atrás, mas assim, eu imagino que estando dentro da educação, vendo as coisas acontecerem, isso possivelmente tenha te dado, né, te impulsionado a pesquisar. Pois é uma ótima pergunta, porque no momento que eu me decidi em pesquisar essa temática, me surgiu também dúvidas a respeito do prosseguimento dela, porque como professor da educação básica, né, da educação pública, mesmo estando em Brasília, capital do país, é observado, né, com bastante clareza pelos colegas, por todos nós que atuamos nessa área, que as escolas ainda não oferecem uma infraestrutura adequada para isso, né? Como pensar em inteligência artificial se muitas escolas às vezes não têm sequer internet de boa qualidade? Às vezes a escola é uma escola de lata, às vezes a escola, em alguns casos, não oferece um lanche adequado. Por que pensar numa coisa assim, digamos, tão futurista numa realidade como essa? Mas eu resolvi pesquisar assim mesmo, porque seria um desafio para mostrar a importância que essa temática poderia significar, e foi muito coincidente o momento em que eu estava desenvolvendo a pesquisa, e cada vez, no momento que eu comecei a pesquisar, não havia muitos textos acadêmicos voltados para essa temática de inteligência artificial e educação no Brasil, mas com o tempo isso foi surgindo vários e vários textos, e hoje já se fala bastante sobre essa temática. Então, assim, pensei em pesquisar sobre isso, inclusive em razão do desafio imposto pela pandemia, né? A minha pesquisa praticamente toda foi desenvolvida na condição de afastamento social imposto pela pandemia, né? As entrevistas, o questionário, todos foram feitos de forma online. Então, se mostrou mais uma vez que o quanto que a tecnologia, se bem utilizada, pode ser importante na questão educacional, no suporte aos processos formativos, educativos e comunicativos na sociedade. Então, nós estamos no século XXI, como você bem lembrou, então é uma temática emergente, né? Ela não vai ocorrer no futuro, ela já está presente em várias iniciativas na nossa sociedade, e é importante que o professor se aproprie dessa informação. Não se torne um especialista em inteligência artificial, porque é um campo muito amplo e que abarca vários conhecimentos, mas que ele se aproprie no sentido de, ela existe, o que ela significa e como que eu posso utilizá-la no âmbito educacional. Qual a potencialidade desse recurso para eu utilizar em sala de aula? E discuti-la também, né? Discutir sobre o impacto dessa tecnologia no trabalho, na educação, né? Na própria sociedade como um todo. Então, quando eu realizei a pesquisa e cheguei a algumas conclusões. Uma delas foi, as conclusões foram organizadas em cultura, cidadania digital, preocupações dos docentes e competências digitais dos docentes. Entre as preocupações que eu desejava identificar é saber se o docente acredita que ele vai ser substituído por algum serviço de inteligência artificial, algum mecanismo. E a maioria dos entrevistados dos quais eu consultei acreditam que não. A inteligência artificial não vai substituir o docente, não acreditam que isso vai acontecer. Mas eles têm preocupações sobre isso, no sentido de tornar
a educação muito mecanicista, separar o aspecto da subjetividade da educação, se um conjunto muito grande de ferramentas ou de políticas não validarem a presença do docente junto ao aluno como um elemento fundamental no processo educativo. Então, assim, das 3 dimensões das preocupações observadas entre os docentes foi o caráter ético de utilização dessa ferramenta, a substituição docente que eles acreditam que não vai ocorrer, mas é importante que isso seja reforçado, a presença do professor no contexto educacional, e a própria questão do trabalho, né? Como que o trabalho do professor vai ser exercido com ferramentas de inteligência artificial se tornando cada vez mais frequentes. Como é que essas ferramentas poderiam ajudá-lo na sua atividade? Então, uma das saídas possíveis seria usar recursos como um assistente virtual que diminuísse a carga burocrática dos relatórios que o professor tem que produzir. Se um assistente virtual pudesse auxiliá-lo nesse processo, já ele poderia ter mais tempo para se dedicar ao ofício de programar suas aulas, planejar, trabalhar naqueles alunos com maior dificuldade, né? Ricardo, só te cortando, me veio aqui, para um leigo mesmo, quando a gente fala, então, desses mecanismos, né, ou ferramentas da inteligência artificial, que ferramentas são essas? O que é a inteligência artificial no sentido concreto? Assim, por exemplo, se tratando de educação, você terminou de citar eu poderia, de repente, como professor, utilizar uma ferramenta que fizesse os relatórios e isso me faria ganhar tempo. Os professores ficam apaixonados por isso, porque o registro, não digo nem do relatório sobre o desenvolvimento do estudante, que em algumas etapas da nossa educação básica são exigidos, né? Mas até, por exemplo, a escrituração do diário de classe, porque hoje nós ainda temos que, de fato, redigir aula por aula, os procedimentos no diário, enfim, né? Essa seria uma ferramenta, eu entendi. Quais outras ferramentas? Por exemplo, a gente consegue falar de música, de poesia, né, por meio dessa inteligência artificial? Eu conseguiria levar isso para a sala de aula? Pois bem, no campo das competências digitais, que foi um dos parâmetros que eu abordei no meu trabalho, os assistentes virtuais foram os mais citados. Então, seriam programas ou dispositivos que poderiam auxiliar o professor nesse contexto. Por exemplo, na produção de documentos, de relatórios. Uma outra possibilidade seria utilizar programas, dispositivos que auxiliassem na correção de atividades. Né? A Universidade do Rio Grande do Norte estava trabalhando, já deve ter concluído esse processo, de um sistema baseado em inteligência artificial que corrige redações. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de recurso, de ferramenta, auxiliaria muito nesse viés do professor em identificar aquelas redações mais bem produzidas, que precisam de mais atenção, aquelas que oferecem um certo viés de qualquer natureza, né? Outra coisa que poderia ser considerada no campo dos assistentes virtuais, um sistema, um software, um dispositivo que auxiliasse as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência têm características muito específicas de aprendizado. Então, se eu tivesse sistemas específicos para pessoas cegas, pessoas surdas, que pudessem auxiliar no processo de forma efetiva, auxiliando o professor, seria um ganho, né? Um esforço a menos que o professor desempenha com um auxiliar poderoso, que ele vai aprendendo com aquele indivíduo que tem deficiência, quais são as características que ele tem que precisam ser reforçadas. Então, com isso, o professor vai ganhando, tanto o professor quanto, obviamente, o aluno, teria um ganho de aprendizado importante, porque essas características que esse aluno tem seriam aprendidas com o passar do tempo com o sistema. Então, seria uma forma de... Nossa, só até aí eu já estou apaixonada. Porque você tocou em 2 assuntos mega importantes que
eu, como professora de português, ao longo da história, corrigi tanto texto, né? E sempre sonhei com alguma ferramenta que otimizasse esse trabalho e levasse também para o estudante uma veracidade maior sobre essa correção, enfim. Geralmente eu sentava com o menino ao meu lado aqui na minha mesa, né, de professora, e dialogava com ele 3, 5 minutos, mas a gente tem o quê? 14, 15 turmas com 45 estudantes. Então, qualquer ferramenta que venha, né, facilitar esse trabalho e você poder dar uma devolutiva mais verdadeira, que o objetivo é que o estudante produza textos cada vez mais eficazes, né? E a outra coisa que é um assunto também que a gente precisa aprender muito, que é a questão da inclusão, de verdade oferecer para esse estudante com alguma dificuldade conteúdo verdadeiro, atendimento verdadeiro, né? Então, eu já comecei a me apaixonar por aí, porque ao mesmo tempo que você vai preparando o material, você citou isso, o professor também vai aprendendo sobre aquela questão, né? Que é a dificuldade do estudante, e eles vão aprendendo juntos. Então, só até aí a gente já tem inteligência artificial para um caminho inteiro, né? Muito bom. É vantajoso, né, usar esse tipo de recurso para essas finalidades, né? Uma outra possibilidade também, e essa já é usada já há algum tempo, é usar sistemas que identificam perfis de aprendizagem distintos, né? Cada um tem uma forma diferente de aprender, então, conforme o sistema vai identificando quais são os pontos fortes ou as necessidades de melhoria de um determinado aluno, ele vai, digamos assim, criando perfis, trilhas de aprendizagem específicas para aquele grupo, para aquele aluno. E aí, com essas informações, o professor pode ou separar aquele grupo, por exemplo, o grupo que tem um perfil mais aprimorado, exigir mais deles, e aqueles que estão mais defasados, trabalhar os pontos com maior dificuldade, ou fazer um mix. Olha, o grupo que vocês são muito bons aqui em matemática e em frações, agora vocês vão trabalhar com esse grupo aqui que não desempenha essa atividade bem. Então, vocês vão ensinar. Meu pai costumava sempre dizer que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então, é uma oportunidade também de ganho para ambos os lados. Ricardo, e isso tem nome dentro do nosso currículo, né, Cris? Que é a questão que é o que seu pai falava, né? A gente aprende muito mais quando ensina, que é o reagrupamento. Enfim, tem outras denominações, outros tipos também de trabalho com essa visão, mas já pensou uma ferramenta que vai poder auxiliar o professor nessa identificação, que é o que a gente também faz na educação sempre, que é o diagnóstico? Então, a inteligência artificial, né, um instrumento que nos auxilie nesse sentido, é riquíssimo. A gente vai anos-luz adiante na educação, se isso já vem para a gente, de certa forma, pronto, como auxiliar para o professor, né? Nunca como substituição, eu penso. E eu penso que isso vai nos possibilitar, de fato, personalizar esse aprendizado, né? Que é uma coisa que é tão preconizada pelo nosso currículo, mas que a gente tem muita dificuldade, até pelo excesso de alunos, de fazer essa personalização, né? Então, de repente, a tecnologia vem para facilitar isso, para nos dizer mesmo como é que o João aprende, como é que o José aprende, como é que a Maria aprende, como é que a gente pode juntar isso tudo, reagrupar, porque eles aprendem com os pares, né? Isso que o seu pai falava. É extremamente importante, e a gente vê o tanto que às vezes a gente demora ali 50 minutos para ensinar um menino que aquela cruzinha é um sinal de adição, o coleguinha fala, em 1 segundo ele pegou. Porque eles aprendem com os pares também. Né? Então, eu não acho que isso seja precarização do fazer docente, mas talvez um aprimoramento, né? De tornar isso mais leve. É isso, Ricardo? Exato. Mais eficiente? São ações que podem, digamos assim, como você acabou de mencionar, tirar uma estratégia, digamos, laborosa, dificultosa do professor e transformá-la de uma forma mais eficaz, te dando tempo de pensar outras estratégias, de atuar com aqueles que têm mais dificuldade, de oferecer desafios para aqueles que estão mais adiantados. Então, tirando essa carga mais, digamos assim, menos... que não está voltada tanto para o educacional, mas mais para os aspectos burocráticos, né, de processos, o professor poderia ter um desempenho melhor, né, poderia ter uma
uma atitude, uma ação dentro da sala que fosse mais efetiva junto aos seus alunos, né? Foram alguns dos aspectos que foram mencionados e que eu pude identificar durante o processo de pesquisa. E durante as suas entrevistas, você notou que existe um medo do professor de ser substituído por essas tecnologias? Ou que existe uma resistência ao uso dessas tecnologias? Não, assim, né, como o recorte de professores que eu utilizei, são professores que estavam fazendo cursos de tecnologia educacional na EAP, então a maior parcela deles não tinha essa resistência, esse temor. Mas eles apresentaram aquelas preocupações que eu mencionei. A maioria não acredita que vai ser substituído e tal, mas as preocupações com relação ao trabalho efetivo no futuro, ou em breve, com um uso intensificado dessa tecnologia, no sentido de desconsiderar a subjetividade, tornar a educação muito mecanizada, aí essa preocupação é importante na fala que eu observei de boa parte dos professores. E a gente corre esse risco? Bom, sendo sincero, a nossa experiência enquanto humanos com tecnologias, com o potencial que a inteligência artificial oferece, não é muito boa. Eu digo isso porque, se você pensar assim, o que é que nós fizemos com a pólvora, o que nós fizemos com o avião, o que nós fizemos com a própria internet, ela é fruto de uma experiência militar que visava, por exemplo, se eu perder um QG, uma base militar que eu tenho como replicar os dados em outra, esse era um dos focos do início da internet, né, da ARPANET, a primeira rede de dados distribuída. Se você considerar a própria energia nuclear, né, a energia atômica, que ela foi pesquisada e desenvolvida com um determinado propósito inicial e foi, digamos assim, utilizado para outros. Então, assim, se você considerar o histórico humano de uso de tecnologias, com esse potencial, a gente precisa estar bastante atento com o que fazer com ela. Por isso que discutir a regulamentação, falar sobre essa temática, e um dos aspectos um outro aspecto que eu trabalhei na minha pesquisa, que é a questão da cidadania digital. Ou seja, o professor fala sobre esse tema na sala de aula, ele discute com seus pares ou com seus alunos, a maioria não. A maioria entrevistada, não. E é importante falar sobre isso, né? É importante falar sobre a questão da vigilância digital exercida nos meios, nas redes sociais, né? É importante debater sobre a regulamentação. Existem, no momento, várias iniciativas de regulamentação da inteligência artificial no Congresso. Tem duas que estão mais fortes. Uma que nasceu na Câmara, iniciativa de um deputado cearense, que agora já está no Senado para apreciação, e outra que foi constituída pelo Conselho Nacional de Justiça. São as duas mais consistentes. Mas elas não foram votadas ainda. Então é importante que a gente tenha um papel, quando eu digo a gente, cidadãos, no sentido de tomar conhecimento dessas leis, fazer proposições, saber qual é a abrangência desse tipo de lei, porque é uma tecnologia com um potencial muito grande, né? É um potencial muito, muito expressivo a capacidade e a gente está só engatinhando, está começando a explorar os recursos que ela pode oferecer. Ela tem um potencial aí muito maior. Então, a gente precisa estar muito atento a uma tecnologia com essa perspectiva. E o nome inteligência artificial é um nome muito sedutor, né? É um nome que, poxa, se você fala isso, assim, chama atenção, porque você trata de aspectos que para o humano é muito, muito caro, né? A própria inteligência, que é debatida filosoficamente há muito tempo. Inclusive, a professora Lúcia Santaella tem um livro chamado A Inteligência Artificial é Inteligente?
É uma das palestras que ela desenvolveu, ela até ofereceu, ela participou da nossa disciplina lá com essa palestra, e a nossa conclusão sobre isso é que não, né? A inteligência artificial não é inteligência, porque o que é a inteligência artificial hoje? Na realidade, são vários campos de natureza tecnológica, mas basicamente o que é? São algoritmos, são programas com uma capacidade de processamento altíssima que usa intervenção algorítmica e estatística. Então, assim, o ChatGPT é interessante, parece que ele é inteligente, parece, mas é porque ele tem uma capacidade de ler e aprender de forma estatística tão grande que ele sabe que quando aparece uma palavra, a próxima palavra que normalmente aparece na maioria dos textos é tal. E aí ele coloca essas palavras e vai montando mesmo, essas palavras. Então, na realidade, assim, nua e crua, a inteligência artificial não é inteligente. Ela é um mecanismo extremamente robusto de computação que usa estatística para produzir os seus resultados. Mas, assim, a inteligente, como, por exemplo, capaz de dar soluções criativas a um determinado problema, ela ainda é incapaz. Ela é incapaz de produzir, de reconhecer, por exemplo, a ironia, é incapaz de produzir uma obra que seja de natureza puramente subjetiva, porque ela não detém essa característica, que é muito própria do ser humano, é exclusivamente própria do ser humano. E a hora que você fala isso, me lembra uma conversa que a gente teve antes de iniciar a gravação, que é o uso pedagógico. Será que não é esse o uso pedagógico que nós vamos fazer da tecnologia? É usá-la para promover essas discussões, para ensinar mesmo o estudante a criticar, a pensar sobre aquilo que a tecnologia produziu, porque a produção por produção ela vai fazer. Agora, a crítica sobre ela, quem vai fazer somos nós, né? E quem vai ensinar somos nós também. Perfeito. Uma das coisas que a gente tem mais observado mais recentemente é como abordar essa temática, especificamente o ChatGPT, no âmbito escolar. Porque os estudantes já estão usando, né? Muitos trabalhos já estão sendo produzidos já com o uso dessa ferramenta. E o professor vai ficar aquém disso? Vai ficar fazendo de conta que não existe? Não. Eu, por exemplo, no momento estou envolvido numa iniciativa de tradução de um material produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma referência em tecnologia mundial, que eles produziram uma espécie de guia, um currículo chamado Inteligência Artificial, o ChatGPT, para educadores. Então, foi produzido originalmente em inglês, mas eu e um amigo estamos traduzindo esse material e contextualizando para o português brasileiro, justamente para que os professores possam exercer essa atividade de experimentar essa ferramenta e apresentar até as vulnerabilidades que ela oferece, né? Por exemplo, eventos muito recentes, quando eu falo muito recentes, desse ano, do ano passado, por exemplo, o ChatGPT ele sofre de algumas coisas que a gente chama de alucinações. Ele não consegue expressar com exatidão, porque a base de dados dele mais expressiva vai até 2021, teve uma atualização para agora 2023, mas não tão robusta. Então, esse material ele é muito pedagógico, ele oferece uma experiência boa de tanto professores quanto estudantes entenderem melhor como essa ferramenta funciona, inclusive com a possibilidade de criar políticas, regras de utilização, que é uma coisa muito boa, porque muitas vezes pode ficar aquela dúvida, eu posso usar? Com qual o limite? Qual o meu limite de utilização ética, digamos assim, ou do ponto de vista educacional, do uso daquela ferramenta? Então, é um material que a gente pretende entregar em breve, eu acredito até o final do mês, no máximo no início de junho, já para educadores e tal, para que experimentem, façam uso e critiquem também. O importante é usar, né, ter uma certa experiência e saber quais são as virtudes e vulnerabilidades que essa ferramenta oferece. Seria o uso consciente, né, Ricardo, Isso, dessas crítico, né? tecnologias, é né? Verdade. É importantíssimo, né? Como eu mencionei,
se você considerar o histórico humano de uso de tecnologias, é importante ter uma visão crítica sobre isso, né? A gente não está aqui, digamos assim, endeusando a tecnologia, muito pelo contrário, ela é importante, todos nós fazemos uso dela no nosso dia a dia, ela facilita muita coisa, mas ela tem um outro lado também, né? O Joe Cortez, que eu mencionei já em outro momento, ele fala o seguinte: o problema não é considerar a inteligência artificial inteligente ou imaginar que ela possa ser mais inteligente do que a gente. O problema é a gente acreditar nisso, acreditar que ela possa ser, né? E aí, convencidos disso, não fazer mais nada e deixar a coisa fluir. Ele acredita que as pessoas, as sociedades devem, e eu também acredito nisso, devem agir ativamente com relação ao uso dessa tecnologia, porque atualmente ela é pautada por 2 ou 3 grandes empresas mundiais, que é o Google, a Microsoft e a OpenAI, que é ligada à Microsoft, digamos assim, de uma forma mais não são somente essas, mas são poucas as empresas, não chegam a 10 empresas que estão pautando a inteligência artificial no mundo. E é isso que a gente quer. Normalmente são empresas norte-americanas que têm os seus próprios interesses no norte global, e é isso que o resto do mundo deseja, é isso que nós, como professores, queremos. Certamente não é, né? Nós queremos alguma coisa mais democrática, que a gente tenha participação e tudo mais. Beleza, eu estou aqui pensando, né, mergulhando nas suas falas, aí começo aqui a refletir sobre, vamos pegar lá uma turma de educação infantil, lá numa escola rural aqui do Distrito Federal, ou em outro espaço qualquer. Assim, aquela professora tão habituada a trabalhar de repente de uma forma mais simples, sem tantos elementos da tecnologia, ela poderá ser também, né, contemplada de certa forma, e essa turma, esses estudantes poderão também fazer uso de uma inteligência artificial num primeiro momento. É claro, a gente vai, né, se deparar com aquilo que você falou. Se eu tenho uma escola que ainda dilata a sua estrutura, às vezes a gente fala de alguns instrumentos como se eles fossem comuns a todos, né, e a todas as escolas do nosso país e tal. Mas, assim, de verdade, é possível se aproveitar da inteligência artificial em todos os contextos num primeiro momento? Essa professora ali conseguiria, tanto quanto aquele professor do ensino médio, levar alguma coisa que independa necessariamente do uso da internet ali na escola, né? Ela pode, por exemplo, aprender com isso e levar de uma outra forma essa inteligência artificial para a sala de aula? Pode, foi ótimo você ter perguntado isso, porque uma das iniciativas um dos frutos, né, do trabalho que eu desenvolvi, passa por esse caminho também. Eu tomei conhecimento no início do trabalho, de um artigo que me motivou a escrever da forma com que eu fiz, de uma pesquisadora alemã, e ela desenvolveu um site chamado AI Unplugged, né, ou seja, inteligência artificial desplugada. O que esse site tem de diferente? Assim? Ele traz jogos de tabuleiro com conceitos, né, com estratégias de jogos que trazem conceitos de inteligência artificial. Então, em tese, um professor de uma escola com menos condições tecnológicas poderia, obviamente, precisaria inicialmente acessar esse site e baixar o conteúdo lá disposto, que vem um guia e alguns jogos, e trabalhar com jogos de tabuleiro com aquela temática. E aí eu colaborei nesse processo, quando eu tomei conhecimento do artigo e depois da iniciativa desse trabalho, eu colaborei traduzindo o conteúdo desse site, que originalmente estava em alemão, depois em inglês, para o português brasileiro. Então já existe um material nesse site, o aiunplugged.org, voltado para professores, para trabalhar conceitos de inteligência artificial com alunos na forma de jogos de tabuleiro, que faz parte de um conceito maior chamado computação desplugada, ou pensamento computacional desplugado, que é ensinar, quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está querendo ensinar para a pessoa pensar como um computador. Não é isso. É ensinar como resolver problemas de uma forma lógica,
que se você for transcrever aquela resolução para um programa, fica muito mais simples de transcrever, né, de traduzir aquele problema para uma linguagem de computador. E como o letramento digital, saber programar, é uma das competências do século XXI, além de ler e escrever, é importante que as crianças já tenham contato com essas iniciativas, com esses fundamentos, esses rudimentos da área de programação, entendeu? Eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ser programador, mas é importante para a criança saber como é que aquele programa funciona, ter uma ideia rudimentar de como um computador funciona, para que, se ela desejar no futuro, ela pode ser programadora e já vir com essa fundamentação que, com isso, ela ganharia tempo. Então, foi uma das iniciativas, um dos frutos desse trabalho também foi a possibilidade eu me voluntariei lá com os 2 pesquisadores, um casal, e aí traduzir esse material para o português e está disponível também para uso dos muito educadores bom, e tal. Muito bom. Em relação a essa coisa da formação continuada, porque a gente fala das crianças, dos adolescentes, e aprender, por exemplo, não a ser um programador, mas esses princípios, como você colocou, eu penso que seja muito natural para eles. A gente talvez fique aqui se descabelando, mas, gente, né, para que rumo que eu vou? Porque o Ricardo, ele é da área, né, Cris? Ele é um especialista, mas a Franquilene já tem uma imensa dificuldade em perceber, ter essas percepções que para as crianças e para os adolescentes, eles parecem, né, pegar no ar, assim. Então, eu penso que a visão deles e a maneira como eles vão lidar, né, já estão lidando com toda essa inteligência artificial desde já, é algo muito natural e só tende, de fato, a aprimorar, né? A geração deles, com certeza, vai muito adiante numa velocidade muito mais rápida do que a minha, por exemplo, né? Mas, assim, a gente vai voltar num pedacinho ali que eu gostaria que você falasse, porque tem também a questão da Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, né? Que o professor em sala de aula, ele pode, então, pedir para esse estudante ou para a turma, para os estudantes, fazerem ali pelo chat GPT pesquisas, ele pode pedir uma criação de um vídeo, por exemplo, pode trabalhar com imagens, fotografias e outros elementos. O brincar, por exemplo, que a gente ouve, né, hoje eu estava ouvindo, acho que na CBN, os locutores brincando sobre a minha voz ser utilizada, e aí, enfim, podem dizer qualquer coisa se utilizando da minha voz ali por meio da inteligência artificial. Como que isso, você já falou também de algumas leis que já estão sendo pensadas, né, algumas propostas de leis, mas assim, para o meio da educação, isso no primeiro momento seria assustador para a gente? Os meninos já estão produzindo, né, eles já estão dentro disso aí, talvez de uma forma meio caseira, mas assim, para o professor, tem que haver um preparo, uma formação continuada, um entendimento dessa Lei Geral de Proteção de Dados, e para isso ele vai ter que entender da inteligência artificial, né, nos seus princípios. Sim, você citou vários temas aí, eu gostaria de tentar te responder. O que você mencionou, né, foi um dos aspectos que eu trabalhei, foi a questão da cidadania digital, e um dos subcampos foi a legislação, né? O Brasil é destaque fora do ponto de vista mundial pela publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? E também pelo Marco Civil da Internet. São 2 leis importantes e são reconhecidas que no âmbito mundial como leis importantes nesse segmento. É importante que a gente tenha conhecimento dessa lei. A gente não precisa sabê-la de início ao fim, mas saber principalmente do que ela se trata, quais são as sanções possíveis, quais são os meus direitos e deveres nesse campo. Porque na condição de cidadão, né, na condição de cidadão, que eu vivo em sociedade, eu pago meus impostos e exijo meus direitos e também eu tenho os meus deveres. Então, é importante ter conhecimento da legislação para saber onde eu posso caminhar, né? E
sobre a questão de produção de material, né? De material, por exemplo, usar a voz de forma, por exemplo, pegar a sua voz, colocar numa outra menina e, de repente, se passar, ou, por exemplo, diferente, colocar um discurso em você que você não jamais proferiria, mas a voz é a sua, a imagem é a sua. Isso já foi feito, já fizeram uma experiência com o Obama, como se o presidente Obama falando uma série de coisas que ele não falou com uma voz igualzinha a dele. Tá, é importante esse tipo de constatação, porque ele passa por uma coisa chamada letramento midiático, que também passa também pela formação. Quando você é professor, não se para de estudar nunca. Então, quando o letramento midiático é justamente saber identificar, buscando fontes, observando vieses e trabalhando algumas características do conteúdo para saber se aquele material é um material fidedigno ou não. Né? E, obviamente, o letramento midiático ele vai totalmente contra a questão da produção de conteúdos indevidos e desinformação, também chamado de fake news. Né? Então, assim, recentemente eu vi um vídeo lá do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Quando você vê aquilo, você sabe que não é verdade. Mas a produção de conteúdo chegou a um nível tal que por exemplo, fotos recentes, né, do Elon Musk sendo preso, o Papa vestindo roupas inadequadas. Às vezes uma pessoa vê aquilo, uma pessoa desinformada, uma pessoa vê aquilo com uma certa rapidez e acredita ser verdadeiro. Então, o letramento midiático passa por essa formação no sentido de identificar esses vieses, essas desinformações que a inteligência artificial pode prover, mas ela também pode auxiliar na pesquisa e identificação de que aquilo não é real, não é concreto, né? E eu sou favorável de que cada vez mais a gente se envolva no processo legislativo, no sentido de conhecer e de propor também leis, de questionar nossos representantes. Essa semana mesmo, eu nessa condição, tratei com 2 representantes nossos para tratar. Eles estão lá para isso, né? E eles são nossos representantes. A gente tem que ter essa postura ativa nesse sentido. Excelente. Pois é, eu estou aqui encantada, porque, Ricardo, a partir do momento que a gente pensa na educação, e aqui a gente repete isso basicamente em todo episódio do Pode Educar Brasil, que é o criar conexão entre estudantes e professores, em despertar emoções, e você citou aí o momento da pandemia, que foi o momento em que você pesquisou, né, teve o auge da sua pesquisa acontecendo. Ao mesmo tempo, essa pandemia nos trouxe o isolamento e a percepção de que é preciso ter troca presencial entre os colegas, os professores e os estudantes, enfim, o convívio social ali dentro da escola, ele é fundamental. E eu penso que também a coisa do se preocupar em ser substituído, como professor ser substituído pela inteligência artificial, ela não deva, né, ser de fato uma preocupação, porque se a gente entra num século XXI falando tanto de impactos emocionais, de relações verdadeiras, de olho no olho na educação, quando a gente tem uma inteligência que nos auxilia, essa inteligência artificial, aí o professor precisa sim entrar mais uma vez e com mais estudo, com mais formação continuada, para ele conseguir lidar com isso, né? Tanto entender da LGPD, quanto de quais mecanismos eu posso explorar ali dentro daquelas ferramentas e fazer com que isso tenha veracidade dentro da sala de aula. Então, o menino pesquisou, ele pode navegar na pesquisa o quanto o professor conseguir impulsioná-lo, né? Porque é uma outra coisa, a gente pensa sempre nesse professor como um provocador de estudos, de buscas, né, de caminhos e de discussões, nunca de certezas, né, e tal. Então, assim, quando você fala que os professores, na sua grande maioria, nas pesquisas aí, não tiveram mesmo, né, essa preocupação com ser substituído, eu acho que isso
nos traz... Já é um ponto bem positivo, um né? ponto muito positivo, né? E de verdade, eu penso que a gente ainda está muito longe de aproveitar tudo isso, com certeza, por N motivos, até por falta de estrutura mesmo de uma boa parte das escolas, mas também pela formação, não é isso? Assim, o letramento midiático, aí a gente vai cair também numa coisa da... Antes a gente falava de ensinar o menino a pesquisar as fake news, enfim, ele distinguiu o que é veracidade do que não é. E você tocou mais uma vez nesse aspecto aí, porque a gente também pode fazer esse menino ser crítico, né, por meio do uso da inteligência artificial. Eles mesmos começam na sala de aula a falar, peraí, professora, mas por aí não, né? Ou, mas menino, você trouxe isso, um critica o outro, naquela alegria que tem, né, entre eles. Eu penso que isso vai ser uma coisa natural. Mas, assim, de verdade, você, Ricardo, né, que lida com a formação de professores da nossa rede, como que você sente, além da sua pesquisa, desse grupo pesquisado, que quando você fala, quando você leva esse assunto para os nossos professores, como que isso tem chegado? Com desânimo, com alegria, com essa desconfiança? Com resistência, com curiosidade? São vários sentimentos, né? Curiosidade, principalmente, resistência em alguns casos, porque... mas aí é um caso de resistência do ponto de vista tecnológico geral, embora hoje seja muito difícil você não se isolar de tecnologia, né? Está muito presente no nosso dia a dia, nos carros, na TV, no celular. Quem tem celular não pode dizer que não gosta de tecnologia, porque ele cada dia vai ficando mais aprimorado, são aplicativos que você vai usando com mais frequência. É só a gente parar e refletir um pouquinho como que o sistema bancário evoluiu, né, do que nós já experimentamos no passado como o uso de banco para o que é hoje, né? É impressionante, porque é uma área extremamente valiosa, que lida com muito do nosso interesse, que é o dinheiro. Então, eles investiram muito e cada vez mais atribuíram a nós, né, usuários, responsabilidades que no passado eram atribuídas aos funcionários do banco. E hoje cabe a nós e um sistema e também a questão da própria sistemas inteligentes também na avaliação de crédito, nos perfis de consumo e tudo mais. Então, eu vejo que na realidade, um mix de sentimentos envolvidos, mas vejo uma grande oportunidade formativa, né? Respondendo a sua pergunta, eu vejo uma grande possibilidade, assim, oportunidade formativa aí, porque ainda há muito que se explorar desses recursos, todo dia muda, né? E é uma novidade, muitas vezes, que nos abre os olhos, assim, de como que isso aconteceu, né? Como é que ele pode ser tão esperto, como é que ele pode ser capaz de dar resposta dessa natureza. E aí, voltando ao que eu já havia mencionado anteriormente, eu continuo trabalhando nesse sentido de oferecer material, conteúdo nessa área para os meus colegas e na condição de proferir informações, que em breve na UNB nós estaremos falando sobre isso também, num evento que trabalha a questão de produção acadêmica e ferramentas de inteligência artificial. No próximo mês, em 4 quintas-feiras, a Faculdade de Educação abordará essa temática em diversos painéis, e um dos painéis abordados vão ser as pesquisas que foram desenvolvidas nessa área. Muito positivo. Ricardo, há pouco você fala que quem usa celular não pode dizer que não gosta de tecnologia, né? Mas gostar de tecnologia é diferente de fazer uso consciente dela. Uhum. E como é que a gente pode provocar esse uso consciente da tecnologia? Principalmente, talvez a minha maior preocupação seja com as crianças e adolescentes que ainda estão em formação. Existe uma receita de bolo, Ricardo? Não existe. E você me lembrou uma coisa muito da qual eu sofro, que é a intoxicação tecnológica, né? Assim, é o uso intensivo de recursos. E às vezes isso nos faz perder um pouco do que está à nossa volta. Às vezes você tem aquele sol, aquele pôr do sol maravilhoso à sua volta, você está olhando fotografia bonita no celular, sendo que o pôr do sol está ali do teu lado e você não está contemplando. Às vezes você está desprestigiando a companhia
às vezes curta e agradável do seu filho, do seu neto, ali que está do teu lado para ver algum vídeo, alguma coisa assim na internet. E isso, eu padeço desse mal e eu vejo que boa parte das crianças, assim, das quais eu tenho convívio, também tem um pouco disso, né? Que é o uso excessivo, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece limites, né, para o uso desses dispositivos, porque eles alteram o funcionamento da nossa cognição, no sentido de que nós que já vivemos um pouco mais, temos uma noção de tempo diferenciada em relação a eles, né? Porque o acesso instantâneo dos recursos na internet, nos dispositivos móveis, cria uma sensação de prontidão para as crianças de forma geral que não existe na vida real. A gente tem, na realidade, que aprender a esperar em alguns momentos. E a instantaneidade dos recursos oferecidos lá mata um pouco dessa característica. Do mesmo modo que a gente está enaltecendo alguns aspectos da tecnologia aqui, é importante saber desligar, né? Saber fazer aquela limpeza tecnológica, assim, ficar longe, né? Ficar desconectado para poder apreciar, deixar a mente descansar também, fazer porque esse descanso também é providencial para maturação, para reflexão. Para as crianças, então, nem se fala, né? É importante para o próprio crescimento delas como indivíduo. E aí, a gente falando agora sobre isso, eu me lembrei que semana passada eu conversava com uma psicóloga infantil e ela falou do perigo que são esses vídeos curtos que chama de shots, né, se eu não me engano, ela falando assim, não, isso tem que ser proibido, porque isso dispersa muito a criança. E é essa ideia da rapidez, né? Ela tem tudo ali. Cansou? Sobe. Então Age a criança como droga. não tem, ela não tem o tédio. E Exato. o tédio, ele ajuda nessa questão da criatividade. Então, assim, para evitar, né, era o conselho dela, para que se evitasse que as crianças tivessem acesso a alguns aplicativos de vídeos curtos, por exemplo, né? É verdade, você tem toda a razão. Porque ele age como uma droga, o vídeo curto ele sacia naquele momento e logo em seguida já não sacia mais, e outro, e outro, e outro. Da mesma forma como a droga normalmente funciona no cérebro. Ela permite uma satisfação temporária, mas logo depois você está precisando dela novamente. Então, é importante também saber, como educadores que somos, saber exercer também esse aspecto de desconexão, né, de limpeza tecnológica. A Cris usa muito essa coisa do uso, né, em qualquer situação, mas assim, da gente como professor fazer o uso intencional de um instrumento ou outro, de uma ferramenta ou outra. E aí, isso em sala de aula é mais fácil, porque, né, o professor pode direcionar a atividade X ou Y, e os estudantes precisam cumprir os combinados, né? Mas em casa, os pais também podem tentar nortear, como você estava tocando no assunto, fazer um uso com que a criança ou adolescente faça um uso intencional de acordo com o que você vai orientando ali. Então, não é proibir de mexer no celular, ou no tablet, ou no computador, enfim, mas criar, de repente, tempos e provocar também, como pais, né, aquelas pessoas que acompanham as crianças e adolescentes também, eu penso que seja possível, não é muito fácil, é muitíssimo difícil, ao contrário, né, que você tente limitar despertando para a arte, por exemplo, para a questão da atividade física, né, tá bom, já que é tão interessante estar diante da tela, porque é interessante, a gente não pode mentir, né, porque nós adultos também gostamos, são as cores, são milhares de mecanismos que tem ali que são, de repente, mais interessantes do que ir ali fora, né, e ver o sol, sentir o sol e tal, num primeiro momento. E a criança não tem essa maturidade ainda para fazer essa avaliação, né, que eu preciso também do contato com a natureza, do diálogo com os meus pais, com os meus irmãos. Nós, adultos da relação, que a Cris sempre fala, é que precisamos mensurar estabelecer, né? Então, eu gostei muito disso, porque a gente está falando muito da educação dentro da escola, mas essa educação também do lar, que está sendo mediada, ou que está sendo
de verdade entupida, né, de repente, pelo excesso de tecnologia. E não é não usar, mas fazer aquilo que você diz. As medidas disso tudo, né, elas ficam muito a cargo mesmo dos adultos. Nós precisamos estar de olho nisso. Né? E isso, às vezes, vou só fazer um corte com isso e aproveita e faz uma apanhada. Semana passada eu precisei trocar o meu aparelho celular. E aí, a hora que eu fui optar por uma marca, por um sistema, né, operacional ou outro, eu optei por um que me permitisse controlar, né, bem entre aspas, assim, mas estar consciente do que os meus filhos consomem. Porque o que eu uso atualmente me permite saber quanto tempo um usou de tela, aonde ele usou, o que ele fez, o que ele assistiu. E isso, para mim, é importante, porque nós estabelecemos acordos, eu estabeleço tempos com ele, momentos em que o uso de telas é proibido, e vistoriar isso, poder ter acesso a isso, para mim, é importante. Então, acabou que de alguma forma, eu fiz a opção por um sistema operacional ou outro para poder acompanhá-los, né? E talvez isso seja interessante para os pais. Não é que você está vigiando os seus filhos e tirando essa autonomia deles, sabe? Invadindo a privacidade. É porque é a tua função como adulto. É a nossa função como pais, enquanto eles não tiverem maturidade, que a gente tome algumas decisões por eles, né? Concordo totalmente com você, porque no momento em que esses recursos não eram tão acessíveis, como é que eram as condutas? Assiste TV até tal hora, não assiste tais programas. Tinha os limites, né? Não converse com tais pessoas, né? Essas eram as condutas. Quando você tem o mundo digital aí se confundindo com o concreto, né? O mundo virtual e o concreto, é justamente essa mesma conduta que se espera, né? Alertar, olha, é sabido os casos de pessoas que se passam por crianças em redes sociais para tentar aliciar e tudo mais. Então, as recomendações são as mesmas. As ferramentas é que se aprimoraram, né? Então, as recomendações são essas mesmas. E muitas vezes a gente não se dá conta porque o próprio mundo tomou uma velocidade tal que nós, como adultos, que deveríamos ser os adultos da relação, somos envolvidos também nesse mecanismo como um todo. Mas é importante, obviamente, ter isso em mente o tempo todo, porque são as mesmas recomendações lá da nossa avó, da nossa mãe e tal, Ricardo, só que assim, num outro contexto. Você a nossa falando antiga disso, BIC, né, Fran? a nossa antiga BIC, porque assim, por exemplo, a minha filha, a Lori, né, de 10 anos, no momento... Mandar um beijo para a Lori também. Beijo, Lori. Na realidade, eu a incentivei, porque se deixar passa o dia inteiro, né? Aí você, não, aqui no notebook não, daqui a pouco a pessoa está lá na sala, mas é a mesma coisa, ela está lá no YouTube, na televisão, então só mudou a tela, né? E aí eu comprei para ela um curso de desenho, e ela desenha muito bem, e começou ali, no momento da pandemia que eu vi que estava mais tempo ainda diante, estava da tela. E aí é um mecanismo da tecnologia, um recurso, porém ela foi desenvolvendo a questão dos traços e tudo, foi pegando por ali as aulas, mas deslanchou. Sendo ativa, né? Sendo relação, ativa. Exato. A outra coisa é a atividade. Intencionalidade. A intencionalidade. Intencionalidade. A outra foi fazer uma atividade física por ali. Então, ela que veio mais dela isso daí, mas eu incentivo sempre, que é de colocar lá no YouTube e tal, numa TV de tela maior que ela gosta, que ela fica quase que do tamanho do personagem, para ela dançar. Então, exato. Enfim, é também uma outra maneira de você não proibir, tá ali fazendo, né, o que gosta, porque de repente pedir para dançar só com o som, né, e só com o movimento dela diante do espelho não iria rolar. Então, e hoje ela tem vontade de aprender alguns instrumentos musicais. Aí ela está lá fazendo aula de teclado e de inglês sozinha, por conta própria. Ela baixou lá, eu fui ver o que estava acontecendo. Ela faz inglês e espanhol por lá. Então, a gente fica na cola, tabuada, a menina precisa aprender a tabuada. Aí vai lá e baixa também. Mas vira e mexe, você descuida, ela tá lá vendo os vídeos do TikTok, né? Mas por quê? Porque é interessante. Porque é legal. A gente não pode negar. Ele é feito para isso. Ele é feito com esse intuito. Para seduzir mesmo, né? Exato. Mas eu penso que são recursos que a gente possa
Não é fácil, é muito difícil acompanhar, como eu falei, Sim. mas a gente tem também, como dentro de casa, fazer alguns controles e alguns incentivos, já que não tem como brigar com o recurso. Vamos incentivar a fazer o bom uso O deles, bom que é o que uso. você fez com o Loren, né? Exatamente. E na sala de aula a mesma coisa, né? Muitos professores se preocupam, e talvez você tenha um estudo sobre isso também, e aí, se eu falo para todo mundo pegar o celular e abrir na internet ali para fazer uma determinada pesquisa, e aí um vai pesquisar o que não deve, vai começar a mostrar para o outro, todo mundo com acesso a esse celular, né? Então, não seria o caso de igual o boné, eu vou tomar o boné de todo mundo, ninguém vai usar boné aqui na sala, ninguém vai usar o celular. Como proibir uma coisa que está ali na mão de todo mundo, né, de ser utilizado? Então, se você tiver também alguma coisa para falar sobre essa questão, como que o professor pode, né, lidar com isso, não proibindo, mas tornando aliado, né? Tornando um aliado. Né? Você mencionou um termo no início de uma estratégia que a gente utilizou no passado e tudo mais, e me lembrou justamente isso. O Ricardo não vai falar o nome, porque ele não quer aparentar a idade. Gente, o que eu falei que parece coisa do passado, minha gente? Não, não falei isso não. Você mencionou uma estratégia que era usada e que hoje já não... Aquela! Entendi que a gente estava falando. Mas eu acho que uma coisa legal que eu já vi, e que eu acho que funciona bem, é quando você ouve o que eles têm a dizer, sabe? Então, assim, tá difícil digamos assim, de controlar o uso. Tá bom, então vamos fazer uma rodinha aqui, vamos conversar sobre por que você gosta tanto desse vídeo? Ou o que você mais gosta de ver no Shorts, por exemplo, né? Eu tive uma conversa um dia desse sobre isso, né? Sobre os conteúdos E por que esse conteúdo aí é legal? Será que não tem um outro conteúdo que seria interessante também, que também está disponível aí, mas que talvez você não veja tanto? Por que isso mexe tanto com a sua curiosidade? E aí talvez isso possa até pescar. Ricardo, e com quem é essa conversa aí? É com um elemento da minha pesquisa. Então, assim, eu acho importante a gente talvez sair um pouco do papel de professor e sabedor e chegar junto e vamos conversar sobre isso, né? Para tentar justamente, como aliado, talvez identificar até possíveis vulnerabilidades ali naquele contexto, entendeu? O que você mais gosta? Me mostra aí, né? Ou ficar atento assim, ó, tá ouvindo aqui, eu tô aqui, eu tô fazendo aqui, mas tô ouvindo o que ele tá falando, que é o que a gente às vezes costuma falar, palavrão, por exemplo, né? Opa, que vídeo é esse aí que você tá ouvindo aí, né? Então, talvez a estratégia de ouvir o que eles têm a dizer sobre aquilo seja uma boa estratégia. Com certeza. E aí, nesse contexto, pegando o gancho da Cris, então tá bom, você gosta disso? Então vamos fazer um acordo aqui. Você pode ver isso aí sim, você gosta tanto, mas veja tal coisa por tanto tempo e tal. Eu acho que talvez represente uma estratégia de aproximação importante do que simplesmente não, você não vai usar, está proibido de ver essa bobajada, que é mesmo. Então, a gente sabe que eles vão fazer somente o contrário, né? E aí não é um bom caminho, não. O Ricardo me fez lembrar de uma coisa que eu aprendi no... Já a Pita mandando a gente calar a boca, a gente é teimoso e continua falando. Tá. O Ricardo me fez lembrar do último ano que eu dei aula, não sei se foi 2016, 2017, que eu estive em sala de aula, né? De fato, eu peguei um estudante, eu estava ensinando equações matemáticas, né? E aí eu peguei um estudante com o celular assim em cima do caderno, né? Aí eu falei, vem cá, amiguinho, o que você está usando aí? Me ensina. Ele estava usando um aplicativo que chama PhotoMath e ele escaneava, ele fotografava, né? A equação e a equação... Ele dá o resultado. Não era o resultado. Ele fazia o passo a passo. Exato. A receita de bolo, ele estruturava tudo. E eu achei aquilo incrível. Ele ficou esperando uma bronca, eu falei, galera, vamos embora, vamos usar o celular para isso? Quando vocês estiverem em casa, que eu não estiver presente, vamos usar para isso? Porque ele vai fazendo passo a passo e você vai aprendendo. Então, a gente também precisa incentivar, né? Não adianta proibir. Tá ali para eles usarem, vamos aproveitar o que eles podem usar? Exatamente. Como você mencionou no início, o uso crítico, né? É legal, é bacana, é disponível, é interessante, ele dá as respostas interessantes, mas o que eu posso falar sobre aquilo, né? Como que esse recurso aprendeu isso, né?
será que eu posso colocar aqui uma pergunta bem estranha e ele vai responder também? Como será que ele chegou a essa conclusão? Se eu não tivesse esse recurso, como é que eu faria? Que é um dos exercícios que o material que eu estou trabalhando faz. Ele separa 2 grupos, propõe a mesma estratégia para ambos, um usando o chat GPT, outro não. Aí depois eles comparam as respostas e para ver o que foi próximo, o que foi diferente e tal, e por que se chegou àquelas conclusões. Então, assim, o debate, né, a discussão, a análise, sempre vai ser enriquecedor. Talvez saia um pouquinho do que a gente planejou, mas a vida a gente replaneja, é né? assim, Ela é né? assim. A vida é assim. E aí você tocou em um assunto de novo, que eu lembro, que você ainda agora falou da questão do pensamento lógico, né? De que entender um pouco de como esse instrumento funciona, esses instrumentos de pesquisa, né, funcionam, é interessante para você entender a lógica dele. Eu lembrei de uma disciplina que eu fiz, chamada Lógica da Programação, era de programação, uma coisa assim. E ele ensinava a gente a pensar de forma lógica. Então, compreender como é que eu pergunto para que eu obtenha as respostas, ou como é que ele elabora essas respostas a partir das perguntas que eu faço, é também algo muito interessante. Então, não é que eu queira que todo mundo vire um programador, mas é que entender a lógica por trás daquilo me permite soluções lógicas para alguns problemas, ou pensar antecipadamente no que aquilo pode me gerar. Perfeito. Isso é interessante também, né, para que a gente ensine para os nossos estudantes, né? A própria questão da avaliação, né? Quando você vai formular uma avaliação, qual resposta você espera ao final? Tal resposta. Então, essa pergunta que chega a essa resposta, quando eu trabalhava numa outra instituição, eu costumava falar sobre isso num determinado momento em que tinha uma prova que é executada lá. Se você fosse o seu aluno, e lesse essa pergunta, você chegaria a essa resposta que você está imaginando ter? Então, assim, a coisa do pensamento computacional procura trabalhar a resolução de problemas, que é uma competência fundamental no século XXI, né? Além de saber trabalhar em equipe, conhecer idiomas e tal, resolver problemas, e vão surgir problemas aí das mais diversas naturezas. E a gente não está falando de problema matemático, né, Ricardo? A gente está falando de problema geral. É importante, digamos assim, dividir um problema, né? Você pega dos aspectos do pensamento computacional, você pega uma estratégia maior, vai dividi-la para tentar chegar a um final, né? Chegar a uma conclusão final, né? Ricardo, nesse sentido, que eu acho que hoje a educação precisa funcionar para isso, que é fazer a análise crítica de todo e qualquer conteúdo, seja ele da história, da filosofia, da matemática, transformar isso no que você falou agora, em possibilidade de resolução de problema. É para isso que a gente precisa despertar, né, o estudante sobre isso exatamente. Então, a capacidade de ler, de refletir sobre isso, de falar sobre isso. A capacidade de falar é muito, né, importante ser treinada, essa habilidade, né, constantemente, e escrever, mas sobre todo e qualquer assunto. Aí você falou sobre resolver problema e não resolver o problema, quando se cita isso na BNCC, no nosso currículo aqui, né, em movimento, é resolver o problema, por exemplo, do trânsito aqui, do centro da cidade, resolver o problema da falta de dinheiro lá em casa, é resolver o problema daquela padaria X ou Y que tem uma fila gigantesca. É problema da vida diária, seja micro ou macro, né, para o nosso mundinho ali dentro de casa, ou um problema mundial. Então, diante disso, eu penso que a inteligência artificial só vem a agregar, porque nós precisamos mais do que nunca hoje não copiar do quadro, repetir ali o treino da letra. A gente precisa abrir espaço na sala de aula para essa provocação de discussão crítica, de entendimento crítico, e pôr os meninos para pensar em soluções, resolver problemas, né? Por exemplo, a gente vai falar da questão da ansiedade hoje. Estão todos com, né, crises, uma boa parte dos estudantes apresentam crise de ansiedade, tanto quanto os profissionais, professores, enfim, outros problemas. Resolver um problema desse de cunho emocional, por exemplo, né, isso pode ser discutido
dentro da escola, e para isso a gente pode se utilizar da inteligência artificial para chegar a essa resolução de uma coisa que é puramente carnal, que é bem humana, né? Não tem nada de artificial? Eu creio que sim. Né? Então, eu não penso em nenhum momento na inteligência artificial como algo que venha para atrapalhar, ao contrário. A gente precisa galgar muito, a gente precisa estudar mais, né, como educadores, para a gente conseguir fazer essa provocação de discussão crítica e pôr o menino para resolver de verdade problemas, né, em geral. Sem dúvida. Enquanto você falava, eu lembrei de uma iniciativa de um colega, de um amigo, na realidade, colega de trabalho, mas é amigo também, o Márcio. Ele desenvolveu uma pesquisa sobre o uso de podcasts para o aprimoramento, né, do aprendizado, visando a escrita da redação do Enem. Porque, pensem comigo, os estudantes, no caso do objeto de pesquisa, lá do ensino médio que ele estudou, eles trabalhavam uma determinada temática, ou várias delas, escreviam e pesquisavam e estruturavam e aí iam para frente do microfone, faziam a parte de locução a respeito daquele tema, tudo explorando de uma forma bastante aprofundada um determinado tema, um determinado assunto, para produzir o podcast, né? O que é o podcast? O podcast seria, digamos assim, um rádio moderno. É uma trilha de áudio, pode ser em vídeo também, onde você aborda um determinado tema, e você pode ouvir isso no carro, pode ouvir em casa, pode ouvir no celular. É um avanço grande que a tecnologia trouxe, de você poder ouvir esse assunto em qualquer ambiente que você deseja. Então, o Átila e a Marina dizem que os podcasts de ciência são um dos maiores achados dos últimos tempos, porque apresentam um potencial de aprendizado muito grande. Então, essa experiência lá que o Márcio estudou, imagine um estudante que teve que estudar sobre o lixo reciclado, o tanto que ele teve que estudar para produzir o podcast e tal, e depois estruturar esse raciocínio para produzir a redação. Então, é uma estratégia, como você mencionou, de solução de problema, porque ele se aprofundou num determinado assunto, teve que não só se aprofundar e estudar, mas criar toda uma estratégia de produção daquele veículo, né, o podcast, para depois, se fosse o caso, utilizar esse aprendizado numa redação. Ele estará muito mais confortável do que somente ficar lendo. Né, lendo e lendo, não, ele aprofundou, ele debateu com colegas, qual o tempo que eu tenho para falar, como é que esse texto pode ser melhor estruturado. Então, essa estratégia de uso de tecnologia, no sentido de resolução de problemas, é muito promissora para a evolução do cidadão, para que ele possa se posicionar criticamente diante da sociedade, dos problemas que ele lida, né, no dia a dia. Ricardo, e aí a gente bate mais uma vez naquela tecla de que é preciso se reinventar, como professor, como educador, porque existe muito aquela tendência nossa de repetir a educação que nós, né, da qual nós fomos estudantes, e, enfim, de ir ticando ali como professor, esse item eu trabalhei, esse outro, e colocar aquilo em diários e, enfim, fazer avaliações e gerar uma nota, geralmente. Quando você cita o modelo aí de avaliação que seria um podcast, veja bem quanto tempo, quantas aulas, quantos dias, quanto envolvimento, porque imagina o que é desenvolvido de relação entre os estudantes que estão ali naquela criação, né? Porque de repente 2, 3, 4 ficarão na mesa ali da apresentação do podcast, mas uma turma inteira pode estar envolvida nessa elaboração, né? E aí é uma mudança de mentalidade mesmo do professor, principalmente do professor, porque o estudante está na sala de aula para fazer aquilo que nós comandamos. Nós é que vamos orientar, nós é que vamos provocar. Então, se eu não acredito nesse modelo que ele vai trazer o estudante para uma aprendizagem muito mais verdadeira, né, que ele vai aprender a resolver problema, vai levar essa experiência para a vida inteirinha dele, né?
Se eu não acredito nisso, eu vou continuar escrevendo no quadro, mandando abrir o livro e ler, né? Decorar e reproduzir o etc., conteúdo. e cobrar ali e gerar uma nota que é o famoso fingir que está ensinando para alguém que está, infelizmente, como vítima do processo, né, de ensino-aprendizagem nesse sistema, fingindo que aprende. Então, eu penso que, nesse sentido, a inteligência artificial oferece, disponibiliza inúmeras ferramentas que seriam os motivos para despertar tudo isso, né? Seriam os caminhos. Né? É verdade. E é isso, né, Cris? Eu acho que é isso, né, Ricardo? Ok, muito obrigado pela oportunidade, foi muito prazeroso, assim, obviamente dá um frio na barriga quando se fala em gravar uma entrevista, conversar assim de forma a registrar essa conversa, mas foi muito tranquilo, muito obrigado a vocês duas, foi muito agradável, a toda a equipe também que participou dos bastidores aqui, cuidando de luz, som, edição, então muito obrigado, espero poder contribuir em outras oportunidades com essa iniciativa de vocês estão de parabéns. Obrigada, Ricardo. Você sabe que esse assunto não vai acabar a hora que as câmeras desligarem, que a gente vai ainda te chamar para muitas coisas, né, Frank? Ricardo, foi de fato assim, o que eu falei lá atrás no início, eu precisava aprender, né? E assim, a gente fez algumas colocações aqui, eu especificamente fiz no sentido de querer mesmo entender, aprender. Eu acho que foi rico. De verdade, como a Cris falou, nós teremos várias outras, né, oportunidades aí para a gente trazer, de repente, até mais alguém para tirar mais, né, dúvidas, um professor que esteja atuando em sala de aula, para explorar mais isso que você tem muito aí, né, a falar ainda. Mas foi muito bacana e a gente gostaria mesmo de deixar aí o nosso abraço do Pode Educar Brasil para o Ricardo, para a Ciana, a família toda, né, inclusive, e dizer que as portas estão abertas aqui, tá bom? Muito obrigado, Frank. Cris, muito obrigado, foi uma experiência maravilhosa. Então, pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, Pode Educar Brasil, Praciano Ricardo, e a gente vai se encontrando por aí. Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, continue nos acompanhando.